Salve pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao módulo 2 do nosso curso de RPG Maker 2000 e a gente vai começar a falar de coisas um pouco mais avançadas nesse momento aqui. Então até o momento vocês já fizeram o módulo 1, acredito, e também acompanhou a minha série aí que eu fiz sobre o dicionário de comandos de eventos. Eu achei importante que a gente passasse todos esses comandos primeiro, porque eles serão muito úteis para ajudar no nosso caminho aqui, beleza, gente? Para ter uma noção, porque a gente vai precisar desses comandos, então para não ficar tipo assim, nossa, o doutor mostrou esse comando aqui, mas nem sei o que isso aqui faz. Não, então sabe sim, porque eu já apresentei lá no nosso dicionário de comandos. E caso você não lembre, é só você correr lá que vai estar lá disponível para você de graça aqui no YouTube, beleza, gente? Então vamos lá. Então, de início, gente, nós vamos abordar sobre a estrutura dos arquivos do RPG Maker, ok? Então a gente vai abordar, entender como que os arquivos trabalham, né, para que o nosso jogo ele seja executado, beleza? Então vamos lá. E o primeiro que nós vamos falar aqui é sobre o RTP. RTP, pessoal, ele é uma sigla para Runtime Package, ok? Então, runtime, para quem não sabe, seria o programa em tempo de execução, certo? A aplicação em tempo de execução. E o package, já completando aqui, seria o pacote para essa aplicação. Show? E aí, beleza. O que tem dentro desse RTP, gente? Lembra que eu falei lá no nosso módulo 1? Toda hora que a gente pegava um gráfico, eu falava, vou pegar esse gráfico aqui que vem do RTP, ou então pegar essa música aqui que é do RTP, ou esse efeito sonoro que é do RTP. Só que mais tarde eu falaria sobre isso, vou deixar para outro momento. Lembra que eu falava isso todo momento? Então, o momento é agora. É agora que nós vamos falar sobre o RTP e vamos entender como que ele se comporta aqui no RPG Maker, beleza, pessoal? Então, dentro do RTP, como vocês já podem imaginar, ele possui recursos, tanto gráficos quanto sonoros, que vão aí te auxiliar na produção do seu projeto. Ele já é uma base aí para você começar a desenvolver o seu projeto. O RTP, pessoal, ele também pode ser útil. Vamos supor que você quer criar seus próprios gráficos, mas para poder acelerar a produção do seu projeto, você pode usar ali os gráficos da RTP mesmo para apenas como podemos dizer orientação, certo? Como marcação, que aí depois, com o tempo assim que os gráficos estiverem prontos, você só vai lá e substitui, ok? Tem gente que usa o RTP para o seu projeto, tudo bem, não tem problema, ele faz parte aí do RPG Maker. Quando você comprou a sua licença, o RTP está no meio dele, ok? Então tem gente que usa o RTP sem problema nenhum, mas na comunidade, né, eu já estou dizendo isso porque experiência, vai ter aquele preconceito, sabe? Vai sempre ter o bobão que fala, eu não vou jogar o seu jogo porque você fez todo no RTP. Infelizmente tem isso, muito disso, infelizmente. Mas fazer o quê? Por exemplo, eu não sou uma pessoa boa para gráficos, então eu preciso usar gráficos de terceiro, lógico, com créditos e tudo. Porque se eu precisar comprar, ou mais pra frente eu compro, não tem problema. Mas, por exemplo, eu não sei desenhar. Vocês podem ver aí aqui na tela que eu não sei desenhar. Então, não adianta. Então a gente usa alguns gráficos do RTP, ou até mesmo o estilo do RTP também, o pessoal implica. Mas eu acho que isso não é questão de você se preocupar, não. O importante é você proporcionar diversão, né? Ultimamente, muitas pessoas estão confundindo aí um jogo bom tem que ter gráfico bom, só que eles esquecem que um bom jogo, na verdade, tem que te proporcionar uma boa diversão. Se esse pessoal fosse da época da Atari, eu acho que não ia jogar videogame. Muito bem, então vamos lá. Então o RTP, resumindo aqui, ele tem um conjunto de recursos, de gráficos, de músicas, de efeitos sonoros, uma penca de coisa, ok? E aí, beleza, show de bola. Bom, então vamos entender como que o nosso RPG Maker funciona, como que ele lê esses gráficos do RTP. Muito bem, então a partir do momento que você
criou o seu jogo, né? Você criou lá o seu projetinho lá no RPG Maker. Ele tem o seguinte, pessoal. A partir do momento que você vem aqui, ó, por exemplo, ó, aqui no RPG Maker, clicou em novo projeto, tarará, criou o projeto, ele vai aparecer aqui, ele vai gerar uma pasta já com o seu projeto e aí uma penca de arquivos e pastas que fazem parte do seu projeto, ok? E no meio deles tem um camarada chamado rpg_rt.exe, certo? .exec, .ez, sei lá, cada um chama de um jeito, ok? Seria o executável, beleza. E esse executável, gente, ele é nada mais nada menos que um interpretador, tá? Eu vou repetir, o RPG-RT, ele é um interpretador do seu projeto, ok? Então ele depende dos arquivos que tem aqui dentro, né? Normalmente são os seus gráficos, são o banco de dados, ele também é gerado aqui dentro, a árvore de mapas, só que a gente vai falar sobre eles num outro momento, beleza? E também o RPG-RT, o nosso interpretador. Então, quando a pessoa ela quer... Você já terminou de produzir o seu jogo, jogou na rede, ok, lançou ele, publicou. Aí no momento que a pessoa baixou o seu jogo, ela precisa baixar todo o pacote do projeto e no meio deles tem o interpretador. E aí a pessoa precisa rodar esse interpretador para que o seu jogo funcione, beleza? Então aqui é nada mais que um interpretador. Se você pegar esse executável e jogar numa outra pasta de projeto, ele vai interpretar o que está dentro daquela pasta. A gente vai até fazer esses testes aqui, também para provar em um momento futuro, ok? Mas o que vamos entender é o seguinte: como que o nosso interpretador ele pega o nosso gráfico no RTP. Muito bem, então aqui dentro do nosso projeto, então primeiro ele vai buscar dentro do projeto, ok? Ele vai procurar, ele vai recorrer à pasta do projeto e vai procurar se tem algum arquivo aqui dentro. Tem algum arquivo? Vamos supor que a gente quer achar aqui, ó, o gráfico chamado chara1.png, tá? Que é o gráfico lá, um dos gráficos que tem no RTP. Então, o que ele vai fazer primeiro? Ele vai procurar esse chara1 dentro do projeto. Se for um char7, vai ter uma pastinha chamada char7 aqui dentro, ele vai procurar. Ele achou o char7, o chara1 dentro da pasta char7 do projeto? Não. Então, se ele não achou, ele vai correr lá para o RTP e vai fazer a mesma pergunta. O chara1, ele existe aqui dentro da pasta da RTP? Sim, existe. Se ele existe, então aí ele volta lá para o interpretador, ok? Ele volta aqui para o interpretador e exibe o char7 lá na tela, ok? E aí ele gerou o char7 aqui. Agora, se por exemplo, vamos supor que esse chara1 ele não existe no RTP. A mesma coisa, ele vai fazer a requisição na pasta do projeto, vai ver, o arquivo existe aqui dentro? Não, não existe aqui dentro. Procura no RTP. Ele existe dentro da RTP? Não, não existe na RTP. Portanto, ele aqui no nosso caso, ele vai gerar um erro, tá? Ele vai gerar um erro. E esse erro ele será lançado uma exceção dizendo que o arquivo não foi encontrado e aí ele aborta o jogo, ok? Então tem que ter cuidado com isso, tá, gente? Vocês vão usar os gráficos. Lembra que ele precisa estar na pasta do projeto ou no RTP. O RTP a gente não mexe no RTP, tá, gente? O RTP ele é um pacote já padrão do RPG Maker 2000. Caso você queira ter os seus próprios gráficos, ele precisa estar na pasta do projeto, ok? Porque se você jogar o arquivo novo aqui dentro do RTP, todo projeto que você for criar, ele vai ter esse arquivo aqui dentro, tá? O gráfico que você colocou. Então, por isso que a gente não mexe no RTP. Quer usar os próprios gráficos? Vem aqui no próprio projeto, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui.
Vamos ter acesso aqui ao nosso RTP. Pessoal, para a gente ter acesso ao RTP é muito simples. Então eu estou aqui com a pasta do RTP aberta. Para a gente chegar nesse caminho aqui, a gente precisa ver primeiro, se for a versão da Steam, ele já vai ter um caminho certinho. Se você instalou a Steam no lugar padrão, né, geralmente no arquivo de programas, o caminho vai ser esse aqui, ó. O C, né, que seria a partição que eu estou usando aqui no meu HD. Aí, se for o D, é o D, é no caso do HD de vocês, tá? Arquivo de programa, x86, né, porque eu tenho meu sistema operacional 64 bits, então ele divide as pastas das aplicações 32 com as aplicações 64. No caso aqui, a Steam ela é 32. Aí por isso que ele cai nessa pasta aqui. Arquivo de programa, Steam, Steam Apps, Common, RPG Maker 2000 e RTP. Então para chegar no RTP é por aqui, ok, gente? E aí vocês podem ver que ele possui o ícone do projeto, tá? E algumas pastas, umas pastas bem familiares. Vamos ver esse backdrop aqui, vamos abrir o backdrop e olha só o que tem aqui dentro do backdrop. Então o backdrop ele tem todos aqueles fundos de batalha que possui lá no nosso RPG Maker. Quer ver? Eu vou abrir aqui o banco de dados, vou criar um novo projeto aqui, ó. Eu vou chamar esse projeto de arquivos, ok? Vou deixar sem título mesmo. Vou abrir o banco de dados. Aí geralmente ele pode ficar ou aqui nas tropas, ó, vocês podem ver, ó, tá aqui, ó, Bridge. Vamos lá na pasta, ó, Bridge, olha lá, é o mesmo camarada, tá vendo, ó? Então, e vocês podem perceber que na frente aparece assim, RTP, ou seja, para você entender que esse gráfico aqui, ele está sendo puxado lá no nosso RTP e não na pasta do projeto, tá? A pasta do projeto a gente vai falar na próxima aula, tá, gente? A gente vai falar com mais detalhes. Vamos focar no RTP, beleza? Ó, deserto, ó, tá tudo aqui, beleza. Vamos ver outro aqui. Esse Battle. O Battle são os efeitos de animação que a gente usa aqui, ó, no Animations. Ó, quer ver, ó? Vou mudar aqui, ó. A gente vem aqui, ó. Ó, são os mesmos caras, ó. Arrow, vamos ver quem é o Arrow. Olha lá, o Arrow é esse aqui. O Barreira, o Barrier, aqui, ó, tá vendo? Então, gente, ele tá tudo aqui. Então ele puxa lá da RTP e coloca aqui, beleza? E assim por diante. E aí eu vou propor para que vocês conheçam, explorem as outras pastas e dêem uma olhada, ok? Mas basicamente é isso, ó, os chipsets, né, que seria os tileset, faceset e assim por diante. Combinado, pessoal? Então, o RTP, a gente entende que ele é um pacote de recursos que você pode utilizar aí no seu RPG Maker, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos conhecer a pasta do projeto. A gente conheceu a pasta do RTP, tá? Na próxima aula nós vamos falar da pasta do projeto, ou seja, essa pasta que a gente acabou de criar aqui quando a gente criou esse projetinho. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Bons estudos e eu fui!